E aí, gente, tudo bem? Boa noite para vocês, como vocês estão? Estamos hoje aqui mais uma vez em nosso espaço pedagógico para trabalharmos mais um tópico de legislação educacional para o seu concurso. A nossa abordagem de hoje será sobre a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada e conhecida, como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos aqui abordar um pouco sobre essa legislação e o objetivo é que você compreenda essa lei e visualize em exercícios como essa legislação ela pode aparecer em provas. Como vamos estruturar a nossa aula? Inicialmente, faremos uma contextualização sobre a lei e em seguida partiremos para a resolução de exercícios. Material da nossa aula. O material está disponível na descrição aqui do vídeo, só você clicar na descrição e na descrição, pessoal, tem uma diversidade de links. Tem um link para você acessar o material, tem um link dos materiais gratuitos e pagos do espaço pedagógico e tendo em vista que são muitos links, eu coloquei uma árvore de link, então tem um link só, que quando você abre esse link, outra diversidade de materiais aparecem, bem como também os links para acessar os nossos grupos no WhatsApp e também para acessar o nosso canal no Telegram e também o nosso perfil no Instagram. E aqui também já deixo o convite para você seguir o Espaço Pedagógico no Instagram e também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho, também compartilhar e principalmente você que está aqui na aula agora, já deixe o like adiantado. Aqui no Espaço Pedagógico não dá like depois. O like é adiantado, Começou a assistir a aula, então já dá o like, Não espera terminar a aula para dar o like. Por que não? Porque aqui no Espaço Pedagógico o conteúdo é garantido. Então já garante o like aqui para essa aula também, que é uma forma que você tem para poder contribuir com o Espaço Pedagógico. Da mesma forma que estou aqui nesse momento contribuindo com o seu processo formativo, com o seu processo preparatório, para que o espaço pedagógico alcance outras pessoas, eu preciso de você. E é muito simples, a sua ajuda é muito fácil você ajudar o espaço pedagógico. É só dando like, se inscrevendo, compartilhando, colocando no grupo de um amigo, no grupo de estudos, certo? Para que outras pessoas também tenham acesso a um conhecimento gratuito e também um conhecimento de qualidade. E a você que está aqui no Espaço Pedagógico pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está sempre aqui com a gente, bem-vindos novamente. O nosso espaço é um espaço para compartilhar saberes e é um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. Vamos lá então para a nossa aula? Falar de LBI, falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão. A lei que foi instituída pela Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. A lei que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Saiba o número da lei, tá? Sempre quando o enunciado se referir, segundo a lei 13.146 de 2015, está se referindo à LBI. E aí eu estou tão acostumado a falar de LDB, que eu estou falando do LBI, mas na cabeça está LDB, Mas vamos lá, é costume, Aula inédita no Espaço Pedagógico sobre a Lei Brasileira de Inclusão.
Vamos aqui agora, pessoal, entender um pouquinho do que é essa lei. Eu propus um material para vocês para nós resolvermos 10 questões sobre a LBI, sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Para tanto, eu quero aqui, primeiramente, fazer uma abordagem para vocês sobre alguns elementos da legislação. Eu quero trazer uma conceituação do que é esta lei, quero aqui também conceituar com vocês, né, como essa lei foi construída, quais foram os principais avanços no campo da inclusão, né, quais são os principais temas tratados nesta lei, e aí nós vamos delimitar o nosso objeto de estudo hoje da lei. É claro de que não vamos conseguir em uma aula estudar toda a lei, mas tendo em vista que os nossos concursos, né, é para a carreira educação, o meu foco hoje vai ser na parte da lei que trata da educação. Você tem que estudar só essa parte, você tem que olhar o seu edital. Se o seu edital está dizendo que vai cair a LBI toda, então mergulhe na LBI. Mas hoje eu vou abordar apenas um tópico, uma parte da LBI, que é a parte da educação, e eu quero mostrar para vocês como os artigos que tratam da educação dentro da LBI, eles estão estruturados. E tudo isso gratuitamente aqui no Espaço Pedagógico. Então, prepara a caneta para anotar, prepara o material aí, já imprime o material também para acompanhar a resolução. Pare de colecionar PDF, tá? Então, eu sei que tem muito concurseiro que só vive colecionando PDF, então pega o PDF, imprima, use o material. Eu fico muito feliz quando eu vejo fotos dos alunos, né, usando o material. Isso é importante, isso é necessário para você aprender também e aprender o conteúdo, tá bom? Então, prepara o dedo também para tirar print, tá? Que eu vou trazer aqui algumas pontuações necessárias para vocês em relação à nossa Lei Brasileira de Inclusão. Vamos lá, então, iniciar a nossa abordagem. Vamos trazer alguns aspectos, alguns elementos conceituais e depois a resolução de exercícios, tá certo? Só lembrando aí, olha, que este é o nosso ritmo de trabalho aqui no Espaço Pedagógico. Quem está pela primeira vez, está com o material aí, já está esperando que vai ser a resolução de cara agora, não. Espera um pouquinho. Nós vamos primeiro contextualizar, né? Vamos trazer essa abordagem para que você entenda a legislação. Embora não estou ao vivo com vocês, né? Mas pontue aqui no chat que eu vou estar acompanhando com certeza. Quem das pessoas que estão aqui é a primeira vez que vai estudar sobre a LBI, né? Pontue aqui no chat para mim. E você que não segue o Espaço Pedagógico no Instagram, siga lá para ficar por dentro de todas as aulas em primeira mão. Vamos lá, gente? Então, iniciar a abordagem. Nós vamos tratar aqui agora sobre algumas questões conceituais sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Deixa eu pegar o marca-texto e vamos lá para o nosso primeiro slide da noite. E o primeiro slide, ele traz para a gente um conceito. O que é a LBI? O que é a Lei Brasileira de Inclusão? Vamos lá então à seguinte definição que temos aqui. Olha, a Lei Brasileira de Inclusão, chamada de LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, esta lei ela compreende um conjunto, olha só, de normas destinadas a assegurar e promover em igualdade de condições o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania. Então, como o próprio nome já diz, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, o objetivo é justamente promover a inclusão social e a cidadania das pessoas que possuem alguma deficiência. Então, a legislação compreende esse conjunto de normas com vista a assegurar a inclusão. E lembrando que é uma inclusão que vai perpassar nos diversos contextos sociais. Uma inclusão que vai perpassar pela escola, uma inclusão que vai perpassar pelas dimensões do trabalho, uma inclusão que vai perpassar pelas questões de lazer, de esporte, né? E de acessibilidade também como um todo, em todos os serviços, né? Oferecidos na sociedade, né? Em todos os espaços da sociedade. Então, a LBI compreende aí esse conjunto de normas para a garantia da inclusão social e cidadania das pessoas que possuem deficiência. Vamos analisar mais algumas questões na legislação. Vamos ao nosso próximo slide.
outra pontuação. Como a LBI ela foi criada, pessoal? Olha só, temos aqui a seguinte pontuação. A LBI ela foi criada, né, a fim de dar efetividade à Convenção Internacional da ONU sobre os Direitos Humanos, sobre os direitos das pessoas com deficiência, que foi assinado pelo Brasil em Nova York em 30 de março de 2007. E dentre as principais mudanças, né, que ocorreram com a criação desta lei, nós temos a principal inovação como sendo a mudança do conceito jurídico de deficiência, que para essa legislação, para a LBI, esse conceito, né, a deficiência, ela deixou de ser considerada como uma condição estática e biológica de cada pessoa, passando também agora a ser tratada como resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo. Então, a principal mudança na legislação com o advento da LBI foi justamente sobre essa questão da conceituação, da nomenclatura, do conceito do que é a deficiência, deixando aí de ser algo apenas biológico para estar também atrelado às questões voltadas às barreiras impostas pelo meio com as limitações do indivíduo. Diante disso, né, se a legislação trouxe aí esse novo conceito, né, para a deficiência, vamos então entender com base na lei quem é a pessoa com deficiência, né? O que a legislação entende como sendo pessoa com deficiência, segundo a LBI, tá bom? Quem é a LBI, pessoal? É a Lei 13.146 de 2015, tá bom? Então vamos então entender, de 6 de julho de 2015. Então vamos entender então quem é a pessoa com deficiência segundo a LBI? Vamos lá. A LBI pontua de que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem, olha só, impedimento de longo prazo. E esse impedimento pode ser de natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual ou sensorial. Então, a pessoa com deficiência é a pessoa que tem esses impedimentos, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, este é o conceito de pessoa com deficiência segundo a LBI. E aí, quais são as deficiências segundo a lei? Olha só, eu estou aqui trazendo para vocês as pontuações da lei. Eu poderia, por exemplo, já partir para a resolução de questões? Poderia. Mas só que é necessário contextualizar. É necessário você entender o que é essa legislação. Primeiramente, antes de responder questões, você tem que entender o objeto de estudo, né? Então, o objetivo aqui dessa breve exposição é mostrar para vocês o que é essa legislação. E aí, tendo em vista que a legislação considera, né, a pessoa com deficiência, a pessoa com essas limitações aí a longo prazo, que na interação com as barreiras, né, do meio social, inviabiliza a sua participação na vida social, impede igualdade com outras pessoas. Então, segundo a lei, quais são essas deficiências, né? Vamos lá então analisar aqui, segundo a própria legislação, no artigo 2º, no parágrafo 1º. Olha o que diz a lei. Olha, a lei diz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, o que é que vai considerar nesta avaliação aí da deficiência? Primeiro, vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Aí atrela-se, por exemplo, a uma limitação de natureza física, né? Próxima, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, né? Aí vai atrelar, por exemplo, também até os fatores do próprio meio, né? Até também os fatores de ordem mental, intelectual ou sensorial, a limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação. E o parágrafo 2º da lei pontua, do artigo 2º, diz que o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Então, este é o conceito de pessoa com deficiência segundo a LBI. Então, nós temos uma das primeiras inovações da legislação foi justamente a ampliação
desse conceito de deficiência. Além dessa questão da ampliação do conceito de deficiência, a LBI ela trouxe aí outras inovações. Olha, as inovações trazidas pela LBI, elas alcançaram, entre outras áreas, as áreas de saúde, as áreas de educação, de trabalho, de assistência social, de esporte, previdência e transporte. E a seguir eu vou aqui destacar alguns dos avanços fundamentais para a conquista da autonomia da causa da deficiência. E aqui nós temos os principais avanços trazidos. Olha, a partir da LBI, nós tivemos alguns avanços em relação à capacidade civil, onde a legislação garantiu às pessoas com deficiência o direito de casar ou de construir união estável e também de exercer direitos sexuais e reprodutivos em igualdade de condições com as demais pessoas, né? É um dos exemplos dessa capacidade civil, um avanço na legislação. A legislação também trouxe para a gente, né, um avanço na área do esporte, onde, por exemplo, através da lei, aumentou o percentual de arrecadação das loterias federais destinadas ao esporte, tendo em vista, então, que com isso, os recursos, eles passaram, então, os recursos são destinados para o financiamento do esporte paraolímpico, né? Outro avanço que a lei trouxe foi no campo da administração pública, onde, por exemplo, incluiu o desrespeito às normas de acessibilidade como causa de improbidade administrativa. Também, através da legislação, criou-se o Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Outro avanço que nós tivemos foi o atendimento prioritário, onde garantiu, por exemplo, prioridade na restituição do imposto de renda aos contribuintes com deficiência ou que têm dependentes nessa condição, e ainda também o atendimento no serviço de proteção e socorro. O outro avanço que a LBI trouxe foi em relação à discriminação, abandono e exclusão, onde a partir da lei estabeleceu uma pena de 1 a 3 anos de reclusão mais multa para quem prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Um outro avanço que veio com a LBI foi o auxílio inclusão, e esse auxílio inclusão foi a criação de um benefício assistencial para a pessoa com deficiência moderada ou grave, na verdade, né, que ingressa no mercado de trabalho em atividade que se enquadra como seguradora obrigatória do regime geral de previdência social. E o principal aqui, que é o foco da nossa discussão, o principal avanço, foi no campo da educação, foi a questão da inclusão escolar. E no que tange a inclusão escolar, a LBI ela assegurou a oferta de sistema educacional inclusivo. Aí olha que detalhe, em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, a LBI ela garantiu aí, ela assegura um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Quais níveis, pessoal? Nós sabemos que a educação escolar no Brasil é formada por níveis, por etapas e por modalidades. Então, nós temos 2 níveis da educação escolar. Quais são os níveis da educação escolar? Educação básica e educação superior. Então, a LBI trouxe esse avanço aí, assegurando uma oferta de sistema educacional inclusivo em todos os níveis da educação escolar, bem como também nas suas etapas e modalidades, certo? E além disso, o que a lei ainda estabeleceu? Olha para a tela. A lei estabeleceu ainda, olha para cá, a adoção de um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, com fornecimento de profissionais de apoio e ainda, olha só, proíbe as escolas particulares de cobrarem valores adicionais por este serviço. Isso aqui está no Senado, no site do Senado Federal. Então, observe que só esse slide aqui, ele já dá base para você responder várias questões do nosso material. Então, no campo da educação, esses foram os avanços trazidos com a instituição da Lei Brasileira de Inclusão. E principalmente esse finalzinho é importante, onde proíbe escolas particulares de cobrarem valores adicionais. E foi muito comum, ao longo da história da educação do nosso país, instituições privadas que, quando recebiam
algum estudante com alguma limitação, com alguma deficiência, cobrava um valor a mais pelo fato do estudante ter deficiência. E a lei vem justamente aí para garantir a igualdade, né? Então, independentemente do estudante ter ou não uma deficiência, se ele chegar, por exemplo, a se matricular numa escola particular, a lei, por exemplo, proíbe que a instituição cobre valores adicionais pelo fato do estudante ter alguma deficiência. Então, são avanços que temos aqui no campo da educação, além dos dois já citados, né? E vamos aqui agora analisar outros elementos da LBI. Então, estes foram os avanços no campo da educação e nós temos a LBI, a parte que trata da educação. Agora, tira o print desse slide aqui agora. Nós temos o capítulo 4 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Essa é a parte da lei que trata da educação. E nós temos os artigos 27 até o artigo 30, que trata da educação na LBI. Então, olha para cá. O que é que você vai ter que fazer, né? Conforme eu falei no início, eu não vou abordar aqui toda a LBI. Eu delimitei o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é o quê? É a LBI e uma parte dela. Qual a parte? A parte que trata do direito à educação. Normalmente, né, em provas para professor, e isso vai depender do seu edital, por isso que candidato que passa, candidato que é aprovado, primeiro ele lê o edital, tá? Então vai depender do seu edital. Então o seu edital ele pode cobrar a LBI toda, como também o seu edital pode cobrar só a parte da educação, como por exemplo o edital da Secretaria de Educação do DF para professor temporário. Aqui no GDF, né, no DF, o edital de temporário cobra apenas a parte do direito à educação. Então nós vamos aqui nessa aula delimitar esse objeto. Vamos então estudar somente essa parte que trata do direito à educação. E a parte na legislação que trata do direito à educação é do artigo 27 até o artigo 30. E eu coloquei aqui nesse slide um resumo, na verdade, sobre o que trata cada artigo. É claro de que não são poucos artigos, sem dúvida são, mas se eu os trouxesse aqui nesta aula, ficaria talvez um pouco extenso e muito cansativo, mas então eu trago então só um resumo desses artigos, né? E aí você, posteriormente, vai parar para ler essa parte que trata da educação, artigo 27 até o artigo 30. É pequeno, tá? Então para de preguiça e vai ler depois. Então eu vou aqui trazer para você um resumo, desses artigos da LBI que tratam do direito à educação. Olha para a tela e enquanto vocês olham para a tela e tiram print, eu bebo água. Vamos lá? Essa é a estrutura do capítulo 4 que trata do direito à educação na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos, pessoal, o artigo 27. O artigo 27 da lei, ele vai tratar da educação como um direito da pessoa com deficiência e o que é assegurado a ela. Inclusive, no artigo 27, no parágrafo único, vai também mostrar, né, de quem é o dever da garantia dessa educação para a pessoa com deficiência. No artigo 28, e esse artigo é muito importante, o artigo 28 ele tem aí 18 incisos, mais 2 parágrafos. E aqui tem informação demais, informações relevantes que você vai depois ler, tá? No artigo 28, nós temos a legislação tratando das incumbências do poder público no sentido de assegurar, de criar, de desenvolver, de implementar, incentivar, acompanhar e avaliar questões relacionadas à inclusão escolar. E nesse mesmo artigo, né, que trata das incumbências do poder público, nós teremos um parágrafo que vai tratar sobre quais são as atribuições das instituições privadas em relação à inclusão escolar. E lá no artigo 28, nós vamos ter lá a disposição na lei, ao tratar das incumbências das instituições escolares, de que nem todos esses 18 incisos aplicam-se às instituições privadas. Tem alguns incisos que não se aplicam. E aí, como você vai saber, né? Como você vai diferenciar? Lendo a lei. Então, você vai aproveitar que a lei é pequena, vai aproveitar que é do artigo 27 até o artigo 30, essa parte da educação que é pequena, tá? Então, você vai aproveitar essa parte da educação que é pequena e vai ler. Então, desses 18 incisos, a maioria
aplicam-se também às instituições privadas, mas tem alguns que não se aplicam. E aí você tem que saber quais são. Então você vai ler, tá bom? E aí vamos continuar, é a estrutura da parte da educação na LBI. Olha para a tela. Nós temos também o artigo 30 da LBI, e o artigo 30 ela vai tratar de medidas a serem adotadas nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, olha só, públicas e privadas. Então, pessoal, esta é a forma como está estruturada, como está estruturado, na verdade, o capítulo da educação na Lei Brasileira de Inclusão. E a partir desse capítulo, que eu quero aqui, de modo bastante prático, rápido e objetivo, explorar 10 questões sobre a Lei Brasileira de Inclusão, o capítulo da educação. Só lembrando que nós delimitamos o nosso objeto de estudo. Então, vou aqui abordar algumas questões relacionadas ao capítulo da educação. E, por sua vez, todas as questões são questões autorais, são questões da minha banca, da banca Paulo Araújo aqui do Espaço Pedagógico, tá? E considero que as questões estão bastante contextualizadas. Então, vamos aqui julgar. Se tiver recurso, vocês mandam o recurso aqui, porque aqui o negócio é assim, é imediato, né? A banca aqui recebe recurso na hora e na hora já defere ou não. Então, se tiver recurso, pode mandar aí pra gente, que a gente analisa também o recurso, tá bom? Então, vamos então julgar essa parte, essas questões, tendo como base o capítulo 4, que trata do direito à educação na Lei Brasileira de Inclusão. E aí, antes de continuar, antes de iniciar essa resolução de questões, eu pergunto, já deixou o like na aula? Fale para mim no chat. E eu já vou repetir, hein? Aqui no Espaço Pedagógico, o like é adiantado. Nem precisa esperar o final para deixar o like, porque o conteúdo aqui é garantido, galera. Então deixa o seu like, compartilhe essa aula, divulgue esse conteúdo, ajude o conteúdo do Espaço Pedagógico a alcançar mais pessoas. Sempre tenho dito, compartilhar não tira sua vaga. Então, se você sabe e está consumindo um conteúdo que é bom, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que é pontual, uma forma didática, né, de aprender esse conteúdo, se você está aprendendo e você sabe que pode compartilhar com alguém, então, ó, por favor, né, é um pecado pedagógico não compartilhar, hein? É um pecado pedagógico não compartilhar o conteúdo do Espaço Pedagógico. Então, compartilha esse conteúdo, ajude o Espaço Pedagógico a alcançar mais pessoas e, principalmente, né, ajudar que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento. Gostei desse termo, né, pecado pedagógico. Então, já vou pegar para as próximas aulas. Não compartilhar o meu conteúdo configura-se em um pecado pedagógico. Ou vamos, já que estamos falando de lei, né, não compartilhar o meu conteúdo se configura como um crime pedagógico. Vamos lá, gente? Resolver questões? Mande para o professor o gabarito aí no chat. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês, tá bom? É interessante, né? Que mesmo porque eu estou gravando a aula, né? Eu não vou fazer edição da aula. Uma coisa que eu não faço é edição da aula. Do jeito que a gente grava, se falei todas as informações corretas, a gravação vai para o ar, né? Então eu não faço edição da aula. E é interessante quando a gente está gravando a aula que coisas que você não planejou falar, né, na aula, porque previamente nós fazemos um planejamento do que vamos abordar, né? Então é interessante que elementos que você nem pensava trazer na aula, você acaba trazendo, né? E coisas vão sendo criadas no momento da aula, né? Como, por exemplo, essas nossas terminologias, né? Crime pedagógico, pecado pedagógico, né? Mas vamos lá. Já compartilhou? Já, né? Então bora. Vai lá. Primeira questão diz assim pra gente. Deixa eu voltar aqui pra minha tela e aquecer a garganta que tomaram a água para iniciar a resolução. Primeira questão tá aí na tela para vocês. Vai lá. Vamos lá. Questão da minha banca, Paulo Araújo, diz assim pra gente, olha. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, ela instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Acerca das disposições do capítulo 4 da referida legislação, julgue os itens a seguir. O capítulo 4, como vocês sabem, é todo esse capítulo aqui, né, toda essa parte que trata da educação. O artigo 29 foi vetado,
Tem aqui o 27, o 28 com seus incisos e parágrafos e o artigo 30 com seus incisos. Então, essa é a parte que trata da educação. Então, vamos então julgar. Deixa eu voltar aqui. Vamos julgar o primeiro item para a gente. Vai lá. Manda o gabarito aí, hein? Olha só. Assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Olha para cá. Constitui, ou seja, constitui-se em, faltou um em, né? Constitui-se em um dever do Estado, da família, da comunidade externa escolar e da sociedade. E aí, gente? Assegurar essa educação de qualidade para a pessoa com deficiência, né, colocando a salvo de todas essas formas aqui de violência, de negligência e discriminação, é um dever de todas essas pessoas aqui, Estado, família, comunidade externa escolar e da sociedade? De fato é direito, é dever, mas só que tem uma coisa aqui que está errada. Olha só, apenas um elemento aqui deixou o item errado, pessoal. E o que é que deixou o item errado? Olha, comunidade externa escolar. E por quê? Olha o que diz a lei. O artigo 27, parágrafo único, diz que é dever do Estado, ok, da família, ok, olha para cá, da comunidade escolar. Quem é a comunidade escolar? A comunidade escolar é formada por uma parte interna e externa, né? Então, tanto a comunidade interna escolar quanto a externa tem aí esse dever de assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência. E o item está errado por quê? Porque o item foi restritivo, né? Ele não foi exemplificativo. Olha o que o item disse, olha, vamos voltar aqui para o item. Ele disse, ó, da comunidade escolar e da sociedade, limitou, esgotou, e não é, olha só. O erro está em comunidade externa, porque segundo a lei nós temos Estado, família, comunidade escolar e da sociedade. É dever assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Portanto, o item 1 é um item errado por esse simples motivo, pelo fato de estar comunidade externa. A lei diz comunidade escolar. Vamos para a próxima. Questão 2. A educação constitui direito da pessoa com deficiência. É direito da pessoa com deficiência, pessoal? Sim, é direito. Ok. Assegurados sistema educacional inclusivo. É assegurado o sistema educacional inclusivo? Sim, inclusive a própria LBI veio justamente para garantir sistema educacional inclusivo. Agora, olha, em todas as etapas da educação básica, vamos pensar, de forma a alcançar o máximo, ok, desenvolvimento possível de seus talentos, olha só, dons e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. O item parece bonito, né? O item é bonito, mas esse item ele é errado. E por que está errado? Primeiro, está errado porque, segundo a LBI, segundo a Lei Brasileira de Inclusão, a educação é um direito da pessoa com deficiência, justamente assegurado o sistema educacional inclusivo, e esse sistema educacional inclusivo é em todos os níveis, olha para cá, em todos os níveis da educação, ou seja, tanto educação básica quanto educação superior. E a questão trouxe dizendo que será nas etapas de educação básica, ou seja, está dizendo que a educação ela vai ser direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo na educação básica, não é só na educação básica, né? A lei diz que é em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, e de forma justamente a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Mas ficou errado porque trouxe aqui, olha só, dons. A LBI não prevê o desenvolvimento de dons, né? Não tem essa perspectiva do dom, portanto, o item está errado e a base desse julgamento é o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão. E aí, gente, gostou da minha banca? Minha banca é boa ou não? Gostou dessas abordagens da minha banca? Tá passando na minha banca? Se passar na minha banca, passa em outras, tá bom? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão de número 3 agora. Ainda julgando segundo a LBI, segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Vamos lá julgar o terceiro item. Olha para a tela.
Vai lá, terceiro, diz assim pra gente. Olha, não é facultado. Se não é facultado, né, é porque é obrigado, ou seja, não é opcional. É uma questão de interpretação, né? Não é facultado ao poder público, ou seja, o poder público não tem essa faculdade, ele é obrigado. Então vamos lá. Não é facultado a incumbência, se a incumbência não é facultado, claro, de institucionalizar nos projetos pedagógicos das instituições escolares as previsões para o atendimento educacional especializado e os serviços e adaptações para atender os estudantes com deficiência. Essa incumbência de institucionalizar nos projetos pedagógicos o atendimento educacional especializado é facultado ou não é facultado? De fato, não é facultado. Então a afirmativa está correta. E por que não é? Olha o que diz o artigo 28, inciso 3 da LBI. O artigo 28 diz que incumbe, ou seja, é atribuição, é competência do poder público, olha só, assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar o quê? Olha só, ele, no caso ele vai ter que implementar, no caso, né? Projeto pedagógico que institucionalize o AEE. Então, o atendimento educacional especializado, ele deverá estar institucionalizado nas propostas pedagógicas da escola. Além dele, olha o que mais? Assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Portanto, o item 3, a questão 3, é uma questão correta, porque de fato não é facultado ao poder público, né? O poder público tem essa incumbência, o poder público tem essa atribuição de institucionalizar, ou seja, de incorporar nos projetos pedagógicos das instituições escolares o AEE, ok? Vamos lá para a tela e vamos à próxima questão. Questão de número 4. Questão 4 diz assim para a gente: compete ao poder público, olha só, implementar sistema educacional inclusivo em todos os níveis, né, e modalidades. Quais são os níveis? Educação básica e educação superior, né? E as modalidades, todas as modalidades da educação, inclusive a nova modalidade que foi instituída agora, né, em 2021. Olha as relações entre a nova modalidade de educação escolar, a educação escolar bilíngue de surdos, com a LBI. Tem tudo a ver, hein? Então, o que pode acontecer aí? Pode acontecer que as bancas podem fazer uma junção aí dessas legislações, hein? Fica de olho. Vai lá para a tela. Então, compete ao poder público implementar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, olha só ainda, e além disso, bem como o aprendizado ao longo da vida. A questão está correta. Onde está isso? Isso está no artigo 28 e no inciso 1º, que ele deve implementar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo da vida, ok? Então encerramos aqui esse nosso primeiro bloco, que foi com base no primeiro enunciado, e vamos agora partir para uma situação hipotética, tá certo? Vamos lá agora para uma situação hipotética. A minha câmera falhou aqui, deixa eu ver aqui. Olha só, minha câmera falhou. Voltei. Deixa eu voltar aqui a câmera novamente. Vamos agora para uma situação hipotética. E aí, a partir dessa situação hipotética, nós vamos julgar os itens que não são apresentados. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Ok, minha câmera voltando. E é porque não está pronto. Voltei. A câmera voltou agora. Deu uma travada aqui na câmera. Vamos agora julgar com base numa situação hipotética, tá bom? E aí a situação hipotética é interessante porque contextualiza bem um dos avanços, né, que a LBI trouxe para o campo da inclusão escolar. E aí nós vamos trabalhar esse avanço nessas 6 questões agora com base na situação hipotética. Vamos lá, gente? Olha para a tela. Nós temos aqui a seguinte situação hipotética. Vou ler aqui para vocês a nossa situação hipotética. Um momentinho. Diz assim a nossa situação. Considere a seguinte situação hipotética. Olha, Fábio e Fabiana possuem 2 filhos, Fabrine, que tem 10 anos, e Fabrício, de 8 anos.
Ambos quem? Os dois, Fabrício e Fabrício, estudam em escola pública. No entanto, para o ano letivo de 2022, os pais, quem são os pais? Fábio e Fabiana. Os pais estão pensando na possibilidade de transferir os filhos para a rede privada de ensino, pois, devido às crianças possuírem deficiência, acreditam que na rede privada terão acesso a uma educação de maior qualidade e com atendimento diferenciado, de modo que atenda às especificidades de cada um. Então, o casal começou a procurar as melhores escolas para efetuar a matrícula das crianças. Mas, em todas as escolas, quando eles apresentavam o laudo que atestava a deficiência dos filhos, o valor da mensalidade passava por mudanças. Então, olha só, pelo slide inicial que nós vimos, no início desta aula, vocês já sabem que essa cobrança ela é indevida, porque um dos avanços da LBI foi justamente aí garantir também, né, que nas instituições privadas nenhum valor adicional, nenhuma taxa ou anuidade fosse cobrada pelo fato da criança ter alguma deficiência. Então, com base na situação hipotética, vamos explorar, né, essa questão que a LBI vem trazendo. Se pode ou não cobrar taxas. Vamos lá então analisar. Olha para a tela. Questão de número 5, com base nessa situação hipotética. Vai lá? Tendo a situação hipotética acima como referência e as disposições da LBI, julgue. Vamos lá. Questão 5. Olha, as instituições privadas estão corretas em aumentar o valor da mensalidade para estudantes que têm deficiência, pois um sistema educacional inclusivo só é possível na rede pública de ensino. Para a rede particular promover a inclusão, taxas devem ser incorporadas na mensalidade escolar. A afirmativa está errada. Por que está errada? Artigo 28, parágrafo 1º diz que as instituições privadas de qualquer nível e modalidade, seja na educação básica, seja na educação superior ou em qualquer modalidade de educação escolar, aplica-se obrigatoriamente aquilo que dispõe no inciso 1, 2, 3, 5 e assim por diante do caput do artigo. Olha para cá, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. No artigo 28, no inciso de número 1 até o inciso 18, está o que é competência do poder público e o que deve fazer. E no parágrafo 1º, a lei diz que alguns dos incisos do artigo 28 aplicam-se, olha só, obrigatoriamente às instituições privadas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler depois quais são aqueles que não se aplicam às instituições privadas. Então, o artigo 28, conforme nós vimos aqui no slide, olha só, ele trata aqui para a gente, o artigo 28, ele trata das incumbências do poder público no sentido de assegurar, de criar, desenvolver... Opa, não voltei, né? No sentido de assegurar... Ah, voltei sim. No sentido de assegurar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar questões relacionadas à inclusão escolar. E lá no corpo do artigo, nós temos os 18 incisos, deixa eu voltar aqui para a questão, nós temos os 18 incisos que se aplicam à rede pública, e desses 18 incisos, nós temos alguns que obrigatoriamente aplicam-se às instituições privadas, sejam elas da educação básica ou da educação superior. E nós temos aqui quais são os incisos que se aplicam. Então, para você saber quais são os que não se aplicam, só olhar na lei agora, né? Por exemplo, o 4 não se aplica às instituições privadas. Então, você vai ler depois. Então, a questão 5 está errada, porque diz que para assegurar a inclusão, taxa deve ser cobrada. E a lei diz, olha só, que é vedada, é proibida a cobrança de valores adicionais, olha para cá, de qualquer natureza, seja para o que for, na mensalidade, na anuidade ou matrículas no cumprimento das determinações previstas nesses incisos aqui. Vamos julgar a próxima. Questão 6. Vai lá. Caso o casal decida matricular os filhos na rede particular, a instituição não pode cobrar taxas adicionais por conta das deficiências das crianças. A afirmativa está correta. Não pode cobrar taxas. Por que não pode? A lei diz pra gente, artigo 28, parágrafo 1º, que é vedada
a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza, seja na mensalidade ou seja nas anuidades. Vai lá, próxima questão, 7. A legislação determina que é vedada, aí no material ficou vedado, né? Então, arrume no material. A legislação determina que é vedada às instituições privadas cobrança de valores adicionais de qualquer natureza nas mensalidades. Verdade, a legislação determina. Que legislação, gente? A LBI. Ela diz que é proibida, é vedada cobrar valores adicionais. Aí olha o que a questão diz. Porém, ou seja, é vedado, mas, né, é permitida a cobrança de uma anuidade para a garantia de uma educação inclusiva. A afirmativa está errada. E por que está errada? De novo, olha só, vamos pegar o finalzinho aqui do artigo, olha. É vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. Vamos lá para a 8. A 8 diz assim para a gente: aplica-se às instituições privadas, olha para cá, a incumbência de adotar práticas pedagógicas inclusivas e ainda possibilitar a formação de seus professores para o atendimento educacional especializado. A questão 8 é uma afirmativa o quê? Correta. E por que correta? No artigo 28, que vai tratar das incumbências do poder público em relação à educação inclusiva, lá no parágrafo 1º do artigo 28, vai justamente dizer que o inciso 10 se aplica às instituições privadas de qualquer nível ou modalidade escolar. Portanto, está correto. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada dos professores e a oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado. Portanto, é uma atribuição, é uma incumbência também das instituições privadas. Este inciso, o inciso 10, aplica-se também às instituições privadas. E lembrando, aplica-se às instituições privadas de qualquer nível da educação e de qualquer modalidade, tá bom? Esse inciso 10 também se aplica. Aí eu vou parar aqui para você depois fazer isso. Você depois tem que ler quais são os incisos que não se aplicam às instituições privadas, tá bom? Leia lá, leia na lei. Vamos para a próxima. Agora vamos para a questão de número 9. Questão 9. Já estamos terminando o nosso simulado de LBI. Vai lá. Para as atividades curriculares, a instituição privada não pode cobrar valores adicionais. Ou seja, para aquelas que tratam do desenvolvimento do currículo, né, das disciplinas, dos componentes, das áreas do saber do currículo, não pode ser cobrado valor adicional. Aí olha o que a questão diz. Minha questão, hein? Mas, né, no caso de atividades recreativas, esportivas e de lazer, a escola pode cobrar algum valor para arcar. Aí no material de vocês está errado, tem uma vírgula aí, né? Tirar a vírgula. Mas, no caso de atividades recreativas, esportivas e de lazer, a escola pode cobrar algum valor para arcar com os custos da contratação de profissional habilitado para tais atividades. A afirmativa está errada, porque a lei diz que é vedado a cobrança, né, de algum valor de qualquer natureza. E ainda mais porque também o item está errado. Porque o artigo 28, no inciso 15, diz que o acesso da pessoa com que é um dever, né? O acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Então, este é um dos princípios, deixa eu voltar aqui, esse é um dos incisos, uma das disposições que se aplicam também, olha aqui, à rede privada, às instituições privadas. Vamos lá julgar a nossa questão de número 10 agora. Vamos lá? Questão 10. Questão 10 diz assim para a gente. As instituições privadas estão isentas, ou seja, estão livres, né, de atender às disposições da Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Desta forma, elas possuem autonomia para a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas. A afirmativa está o quê, galera? A afirmativa está errada. As instituições privadas elas não estão isentas de atender às disposições da LBI. Agora, qual o detalhe aqui? O detalhe é que há questões na Lei Brasileira de Inclusão
que aplicam-se à rede pública e à rede privada. Há questões que aplicam-se, por exemplo, somente à rede pública. Então, há especificidades na lei que vão abranger, né, ou a rede pública ou a rede privada, ou os dois. O artigo 28, né, por exemplo, e os 18 incisos do artigo 28, nem todos os 18 incisos aplicam-se obrigatoriamente às instituições privadas. Olha para a tela aí, olha só, nós temos incisos que são obrigatórios, outros lá não vão se aplicar às instituições privadas. Mas a questão está errada por afirmar que as disposições da LBI não atendem, né, não devem ser cumpridas, né, pelas instituições privadas. A afirmativa está errada porque elas não estão isentas, tem que cumprir sim, tá bom? Deste modo, pessoal, nós encerramos aqui mais uma aula no Espaço Pedagógico, 50 minutos aí de aula, conteúdo relevante, conteúdo pontual, e eu trouxe aqui para você uma possibilidade de cobrança do tema LBI. Como é um conteúdo inédito aqui no Espaço Pedagógico, esse foi o prato de entrada, tá? Nós vamos agora nos aprofundarmos mais nas especificidades da lei. Vou trazer mais abordagens sobre LBI e ontem eu trouxe aqui ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou trazer mais abordagens também sobre o ECA e também sobre a LBI. Gradativamente vamos aí aumentando, né, o nível de dificuldade das questões para que você aos poucos vá se apropriando da lei. A você que esteve aqui comigo até agora, muito obrigado por sua participação. O meu desejo é que você passe num cargo público efetivo quanto antes. E o lema é: estuda que a vida muda, tá certo? Bons estudos, boa sorte para todo mundo, né? E que você mantenha-se focado na sua preparação. E lembre-se de divulgar, de compartilhar o conteúdo do Espaço Pedagógico. Como sempre tenho dito, o nosso Espaço Pedagógico, pessoal, é um espaço para compartilhar saberes e é um espaço que você tem para você poder conhecer, compreender e consolidar conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E conforme eu falei aqui ao longo da aula, né, é um pecado pedagógico, é um crime pedagógico você não compartilhar o nosso conteúdo. Então, ajude, pessoal, outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento. Compartilhar não tira sua vaga. E outra coisa também, aproveite as promoções nos e-books do Espaço Pedagógico, tá? Eu tenho um mini curso de LDB que está com 50% de desconto. Acaba hoje a promoção, tá bom? Hoje não, dia 30 a promoção. Em mês de novembro acaba essa promoção. Então, vejam lá, tá na descrição aqui do vídeo, esse nosso material que está com 50% de desconto. Um mini curso com aulas e com e-book esquematizado para você preencher ao longo da aula. Tchau, tchau, gente! Muito obrigado pela participação de todos vocês e até amanhã, sexta-feira, que tem mais live aqui no Espaço Pedagógico. E amanhã vai ser ao vivo, tá? Nós temos aqui uma semana já, 5 dias de live. Vai ser 5 dias fechado de live aqui no Espaço Pedagógico. E amanhã é ao vivo. Tchau para vocês e até a próxima. Enquanto isso, eu vou ficar aqui lendo o comentário de vocês. Valeu, gente! Até mais!